Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Naso, fazei uma contagem. Vamos de números 4:21 até o 7:89. E hoje nós vamos falar de algo que é também muito importante, porque nós vamos tocar na questão dos ministérios, tá? Nós vamos falar aqui de algo que é muito peculiar na Torá, porque a Torá, por uma visão do Eterno, obviamente, ele passa essa visão para o povo de Israel. O que o Senhor faz? Ele pega o povo de Israel e divide esse povo e chama uma tribo de Levi, só para o serviço sacerdotal, junto com os Kohanim. Então, Levi dá apoio aos Kohanim. Bem, nós temos aqui os serviços que eles fazem. Então, no capítulo 4 do livro de Números, vem sendo listado o que cada família que foi separada da tribo de Levi vai fazer. Tá? Então, cada família vai cuidar de uma coisa, etc. Mas eu quero abordar com você uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque haviam pessoas que eram separadas só para cantar. O serviço deles era cantar. Você fala assim, nossa, Rabino, mas o senhor não acha que é muito, assim, separar alguém só para cantar, essa pessoa ser sustentada só para cantar? Eu vou te mostrar como é que acontecia a coisa aqui. Mas antes disso, de mostrar como é que isso acontece dentro da tradição judaica, eu quero te mostrar uma outra coisa aqui que eu acho que é super importante. O que é isso? Quando a gente fala sobre cantar, né, nós usamos o termo louvor, né, porque isso não é para o homem, mas nós cantamos para o Senhor. Isso está relacionado com a oração hebraica. O louvor está relacionado com a oração hebraica, porque as orações também são cantadas. Bem, então vamos lá. Quando a gente pega as nossas orações e os nossos cânticos, né? Aí você vai ver que quando você canta para o Senhor, acontecem algumas coisas diferenciadas. Por exemplo, é como se o céu e a terra se encontrassem e houvesse uma fusão entre ambos, tá? Então, você não vai se concentrar na melodia, num ritmo que é repetitivo, mas as palavras vão ser o nosso foco e elas ganham vida. E as palavras, elas ganham um poder de cura e nos transportam para uma dimensão espiritual que nós ainda não conhecemos. Então veja o que a música, o louvor aqui faz. Ok? O que faz o louvor ser diferente de uma música? São três coisas segundo a tradição judaica: a intenção, a repetição e a consciência. Então, primeiro, eu estou cantando por quê? Eu estou cantando porque eu quero louvar ao Senhor. Então, a minha kavaná, a minha intenção de coração é uma intenção correta. Tudo, e eu vou repetir, tudo o que eu faço com a kavaná correta me leva ao objetivo que eu estou buscando. Neste caso, eu quero me conectar com o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, através da música. Então a minha intenção eu às vezes brinco com a minha esposa, com a Rebete, eu digo para ela o seguinte: estou subindo para a sala do trono. Então eu me conecto com o Senhor e subo. E aí, a intenção fala muito mais alto do que qualquer outra coisa.
Mas além da intenção, nós temos uma outra coisa, que é a repetição. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar e vamos repetir, porque as palavras, lembra que eu falei delas agora há pouco? As palavras, elas estão carregadas de poder. Ela vai te curar, vai transformar, vai libertar, vai fazer uma série de coisas. Então eu vou repetir aquilo para que aquelas palavras entrem, penetrem no meu ser. Se nós estivermos num meio onde existam mais pessoas, então, de novo, a kavaná, a intenção de coração e a repetição. Isso vai alcançar a vida de outras pessoas. E imagine pessoas cantando com a kavaná correta. A quantidade de coisas que podem acontecer naquele lugar. Lembrando que quando nós estamos num ambiente sagrado, seja uma congregação judaico-messiânica, uma sinagoga ou uma igreja, esses ambientes sagrados, eles já carregam uma unção e há uma presença ali naquele lugar. Então, nós corremos o risco de sermos abençoados, de sermos curados, transformados, etc. Aí, é por isso que a música, ela tem tanta importância. E também porque o inimigo persegue muito quem trabalha com música. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, tá? Aí nós temos a terceira coisa, que é a consciência. Eu estou consciente do quê? Quando eu canto. Você sabia que no quinto céu existem anjos que estão ali somente para louvar ao Eterno e eles vão se especializando nisso? Você sabia disso? Não? Então fique sabendo agora. Esse é um segredinho que eu descobri e um dos meus livros eu falo isso com maior profundidade. Voltando aqui, a consciência que eu tenho é que eu me igualo a esses seres celestiais. Com um detalhe, eles fazem isso de forma mecânica, nós não. Então eu me igualo a eles em certo ponto, mas em determinados momentos eu estou acima deles. Você imagina aqueles seres celestiais cantando, cantando, cantando. E você imagina alguém com o coração aflito, abatido. Essa pessoa começa a louvar ao Senhor. Ela vai do silêncio, daquele momento que ela está vivendo, ao louvor. E ela começa, e às vezes é difícil sair, é difícil começar, a garganta está fechada, está embargada, a alma ferida, mas a pessoa começa a cantar. E daqui a pouco ela vai cantando, cantando, e aquele louvor começa a subir. Antes dele subir, ele começa a trabalhar na vida da pessoa. E a pessoa começa a se sentir envolvida pela presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Veja que isso traz um clima espiritual para dentro do lugar onde você está, que é único. Se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está na sua congregação, você está andando pela rua, muda o clima espiritual. Ah, eu não estou bem, Rabino, minha situação está horrível. Baruch Hashem, bem-vindo ao nosso mundo. As lutas são diárias, mas não significa que as derrotas também são. Elas fazem parte do nosso processo de crescimento. E quando tudo está ruim, nós louvamos. Nós abrimos a boca e começamos a cantar. A cantar. A cantar. E eu acredito que nesses momentos, o Senhor deve falar assim para os anjos, para, que eu quero ouvir minha filha, eu quero ouvir meu filho, eu estou ouvindo um cântico que está subindo das regiões terrenas para as regiões celestiais e alcançou os meus ouvidos. Eu preciso ouvir para poder responder a esse louvor que sai de um coração quebrantado.
Imagine isso, irmãos. Como é isso? Então, os levitas, eles tinham os cantores que eram especializados nisso. O negócio deles era só cantar. Aí, irmãos, eu quero mostrar uma coisa para você. Segundo os Midrashim, né, da tradição judaica, quando eles começavam a cantar em Jerusalém, a cidade inteira começava a ouvir. Você imagina um coro masculino, porque aqui quem vai cantar são os homens. Isso é incrível, como mudou isso. Por que os homens cantam? Porque eles são equiparados aos anjos. E eles começam a cantar. E de repente aquilo invade a cidade, aquele mover da música, do som do céu, começa a invadir aquela cidade. Imagine aquele coral de homens entoando cânticos ao Senhor, homens que foram preparados, separados, santificados para aquele momento. Todos os dias eles estavam ali cantando. Eu vou te mostrar o que eles cantavam a cada dia. Mas imagine esses homens cantando. E eles invocando a presença do Eterno. Clamando ao Senhor através do cântico. E as pessoas deviam chegar no templo em Jerusalém, se aproximando deles. E eles estavam de frente para o lugar santo e o santo dos santos. Isso é uma outra coisa, uma chave que depois eu quero ensinar para você. Na nossa congregação, as pessoas não sobem no altar para cantar de frente para o povo. Nós cantamos de frente para o Senhor, de frente para o altar. Nós não vamos dar show para ninguém. Nós vamos cantar para louvar a majestade eterna. E futuramente eu falo disso com mais profundidade. Existe um segredo por trás disso. E aí, irmãos, imagine esse pessoal cantando, esses homens cantando. As pessoas se achegando, às vezes tristes, abatidas, ou muitas vezes alegres por terem recebido algo do Senhor, se juntando àquele coral. E de repente o coral que era de 300, 500 levitas, o pessoal começa a chegar, e daqui a pouco tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 homens cantando. Imagine isso. Como isso reverbera no Olam Rabá, na eternidade. Imagine Yeshua ouvindo aquele cântico em Jerusalém, dizendo assim: uau, meus filhos estão me louvando. Eu imagino, irmãos, que era uma coisa assim muito extraordinária. E como eu sinto saudades de participar de serviços, de cultos, onde houve aquela presença, aquela coisa gostosa, que é aquele monte de gente cantando em uníssono. E a glória do Senhor desceu, a gente sente saudades. Eu sou um crente ainda lá da velha guarda. Eu não sou moderninho não, entendeu? E você percebe pelo conteúdo que eu trago que eu não sou polêmico e não fico com essas bizarrices que tem por aí. Porque eu ainda creio que nós vamos chegar a um tempo em que as pessoas vão desejar isso ardentemente. Elas vão clamar pela presença do Ruach HaKodesh, vão dizer assim: me deixa entrar na presença de Yeshua. O canto faz isso. Ele abre uma porta. Vou até te contar um outro segredo. Quando Jacob começou a ter seus filhos, ele teve os 3 primeiros filhos, e o 4º filho dele teve por nome Yehudá. Ok? Yehudá significa louvor. A raiz dessa palavra fala sobre louvor. E aí, tem um segredo no hebraico que é lindo. Quando você tira a letra Dalet do nome Yehudá, sobra o tetragrama.
E a letra Dalet, em hebraico, significa porta. Então, vamos juntar essas três coisas. A porta para o eterno é o louvor. Aleluia, aleluia. Isso é lindo, isso é magnífico, irmãos. A Torá está cheia de segredos que eu preciso acessar, você precisa acessar, para que quando nós formos orar, nós formos cantar, isso possa causar um efeito avassalador no mundo espiritual e trazer o benefício para o mundo físico. Olha só isso. Essa prática de cantar, os nossos ancestrais judeus fazem isso já há muito tempo. E por que os nossos ancestrais fazem isso? E por que isso foi passado de geração em geração? Porque eles conheciam o poder do louvor. Quando Adão foi expulso do Gan Eden com Eva, você acha que ele não trouxe de lá o segredo do louvor, não? Você acha que ele não estava lá e ele não viu milhares e milhares de anjos cantando e louvando ao Senhor? Ele estava num ambiente de santidade sem pecado, naquele momento ele não tinha pecado ainda. Imagina ele abrindo a boca e louvando ao Senhor. Que coisa extraordinária deveria ser. Ele, um ser humano de carne, como nós, abrindo a boca e louvando e cantando para o Senhor. Oh, meu Pai, eu quero tentar mostrar para você a grandeza que existe dentro dessa situação, dentro desse mover que a música traz. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, haverá um cântico que será cantado. O cântico, na Bíblia, ele fez coisas extraordinárias. Depois de grandes batalhas e grandes vitórias, o nosso povo cantou. Em momentos de grande mover do eterno, o nosso povo cantou. Então, lembra quando Israel passa pelo Mar Vermelho e os egípcios são mortos? Aí vem quem? Miriam junta as mulheres com os pandeiros e diz assim, vamos cantar, vamos dançar e cantar ao Senhor. Naquele momento elas puxaram o cântico. Mas entenda como é tremendo isso. Cantar de alegria pelas vitórias recebidas. E até pelas pequenas vitórias. Puxa, hoje eu acordei com saúde, eu estou bem, o Senhor está me abençoando. Vamos cantar então ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Você entende o que eu estou falando? Há um mecanismo celestial na música, no louvor, que faz com que a nossa vida seja impactada. Mas eu tenho que aprender isso, eu tenho que extrair isso aqui da Escritura e entender o que é isso aqui. Nas festas, por que você acha que nós cantamos? Para que a gente canta na festa? Nós cantamos porque nós entendemos que é um momento de celebração da nossa vitória. Eu não vou chegar numa festa, a não ser que não seja uma festa, né? Mas se for uma festa, a gente vai para cantar. E o meu pessoal, a gente vai para cantar e dançar. Então, vamos precisar rever alguns conceitos aí, porque nós amamos isso. E nós precisamos entender que aquele momento nós vamos extrapolar, vamos celebrar o Senhor. Ah, Rabino, mas eu ainda não recebi a bênção, mas cante. Louve ao Senhor. Busque a face dele e diz assim, Senhor, assim como tu fizestes no passado, o Senhor vai fazer hoje na minha vida. Baruch Hashem. E tudo isso, irmãos, é para a gente entender o seguinte, que esse cântico, ele dispara algo diferente na eternidade. Tem uma das palavras para cântico que eu quero comentar com você aqui, que é a palavra halal. Ela fala vangloriar-se, o sentido dela é vangloriar-se, fazer disso um espetáculo. Quando nós louvamos ao Senhor,
E daí vem a palavra aleluia, que significa louvai ao Eterno, e a palavra aleluia não tem plural. Não existe aleluias, é aleluia, ok? Então, essa palavra aqui, ela chega a um ponto em que a pessoa parece um tolo louvando ao Eterno. De tão alegre, de tão espontânea que é a exaltação que aquela pessoa dá para o Eterno. Então, se uma pessoa canta, pula, dança, não tem que olhar para o irmão e falar assim, nossa, por que aquele irmão está assim? Sai, carnudo, misericórdia. Deixa o irmão no mover dele lá e entra junto com ele, se alegra com o irmão, ao invés de ficar criticando. Poxa vida, nós precisamos entender que as nossas reuniões têm que ser assim. A gente precisa estar numa reunião e aquele mover vindo e a gente começar a pular, dançar, né? Aí o pessoal fica preocupado, fala assim, isso é coisa de pentecostal. Que pentecostal? O que? Isso é coisa de judeu, isso é coisa do judaísmo. Os nossos antepassados faziam isso. Agora vão querer engessar a nossa vida dizendo assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso sair pulando e gritando por aí, porque, ai, misericórdia. Isso é coisa da Bíblia, irmãos. Nós é que estamos tentando colocar o Espírito Santo numa caixinha, mas ele não vai deixar, não. Ele não vai deixar que eu e você fiquemos quadradinho numa caixinha para falar assim, ah, não, eu não vou ser assim, não, porque senão vão falar o que de mim? E o que me interessa o que vão falar de mim? Eu quero que falem bem de mim é no céu. Aqui não me importa, não. Por isso, nós precisamos ter expressões de louvor. A gente tem que sair dançando pela congregação, abraçar os irmãos, pega a mão deles, faz trenzinho, faz rodinha, começa a dançar com todo mundo. Nós precisamos fazer isso, irmãos, porque são expressões de louvor ao Senhor. Enquanto a gente canta, faz tudo isso. Deixa eu voltar aqui. Você sabia que a cada dia tinha um cântico diferente que os levitas cantavam? E por quê? Eu vou te mostrar que esses cânticos eles estão relacionados com a criação, os dias da criação. Então, quando a gente canta para o Senhor todos os dias, é como se nós estivéssemos repetindo o processo da criação e exaltando o Criador. Nós, como criatura, reconhecemos o nosso lugar, a nossa posição e louvamos ao Criador. Em fazendo isso, nós recebemos alguma coisa de volta. Ah, Rabino, a gente faz por interesse? Não, a gente faz porque nosso coração se alegra com isso. Mas é óbvio que há um retorno espiritual que vem sobre a nossa vida. Deixa eu começar aqui. No primeiro dia da semana, que é o domingo. Alô, o domingo é o primeiro dia da semana, viu? Qual é a música que nós cantamos? Salmo 24, verso 1. Do eterno e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse versículo, ele é apropriado para esse dia, sabe por quê? Porque o Eterno ele é reconhecido como o único governante do universo. E ninguém pode se equiparar a ele ou querer dizer que ele é alguma coisa. E aí, irmãos, eu gostaria só de fazer uma observação aqui, acredito que seja necessário, para a gente entender uma coisa. Eu tenho que reconhecer que quem governa o universo é Yeshua. Ponto. Não tem que achar que, porque o fulano vai fazer o ciclano. O mundo está nas mãos do Senhor. O mundo espiritual está na mão do Senhor. Tudo isso evoca a figura do governante universal, que é o Senhor.
Não adianta a gente achar que não. Então, quando eu digo que do eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, eu estou dizendo assim, ele governa todos os mundos. Se um cometa vai vir para cá ou não, se o sol vai soltar mais calor ou não, se vai haver tempestade solar, se a lua vai continuar do jeito que ela está ou vai mudar o rumo dela, isso não está na minha mão, não está na mão do governante. E na mão dele está o cuidar de nós. Pode acontecer o que for com o universo inteiro, nós vamos estar sob os cuidados do nosso governante supremo, que é Yeshua. Então, tudo isso aqui demonstra o seguinte, que no primeiro dia da criação ele foi reconhecido como o Supremo. Eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal, por favor, não vamos, né, porque não tem comparação. Mas eu estou falando do Supremo, daquele que olha para baixo e diz assim, eu estou no controle de tudo. Portanto, se a sua vida, se a minha vida passa por algum momento difícil, o que eu vou fazer? Vou cantar para o Senhor. No domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vou cantar para o Senhor. Porque enquanto eu estou cantando, o governo dele está agindo na minha vida. Porque na minha vida e na sua, o governo do Senhor não precisa se estabelecer. Ele já é fato. Ele precisa só se desenvolver. Porque estabelecido já está. Então, o fato do governo estar estabelecido mostra para mim e para você o seguinte, ele está no controle desse negócio. Senhor, faz a tua vontade aí. Quando nós oramos o Pai Nosso, tem uma frase que nós temos, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Ou seja, é o governo dele. Ponto final. Entende como isso é? É simples, mas é maravilhoso quando nós louvamos ao governante de todas as coisas. E nós sabemos que ele é nosso Pai. É o Paizinho, é o Abba, é o nosso querido, que todas as vezes que as coisas escapam do nosso controle e nós não temos a quem recorrer, nós vamos a Ele. E Ele nos conforta, nos consola, nos cura, e quando nós começamos a cantar, Ele harmoniza e estabiliza tudo isso a nível de sentimentos e emoções. E permite que eu e você descansemos na presença dEle. Aí nós vamos para o segundo dia da semana, segunda-feira, né? Grande é o eterno e muito louvado, na cidade do nosso Deus, no monte da sua santidade. Salmo 48, verso 2. Lá no segundo dia da criação, o Senhor divide o firmamento entre águas superiores e águas inferiores. E ele diz que as águas superiores, né, são o lugar da sua residência. Então aqui, a cidade do Senhor, o monte da sua santidade é o lugar onde ele habita. Então eu quero te dizer que quando a gente está louvando o Senhor na segunda-feira, nós estamos reconhecendo que ele habita em nós. Nós somos a sua habitação. E sendo a sua habitação, nós então estamos aptos a trabalhar junto com ele, para que esse mundo possa ter um referencial diferente. Nós possamos, por onde andarmos, sendo a habitação do Senhor, levarmos a presença dele de um lado para o outro, fazendo assim com que outras pessoas sejam alcançadas. Baruch Hashem por isso, aleluia. E isso mostra, irmãos, como que o Senhor deixou esses insights para nós. Nós podemos entender isso dentro da tradição judaica e falar assim, eu vou usar isso. Na segunda-feira eu vou dizer, grande é o eterno e muito louvado na cidade do nosso Deus. No monte da sua santidade ele está, mas está também aqui em mim. E assim como ele está em mim e eu estou nele, eu estou conectado diretamente com os céus através dele. Porque o Ruach HaKodesh está aqui em mim e está produzindo algo novo todos os dias. Baruch Hashem. Veja que coisa maravilhosa é nós estarmos nessa dependência tão gostosa dele. No terceiro dia, terça-feira, tá? O Eterno encontra-se na Assembleia Divina, no meio dos juízes, ele julgará. Aleluia. Amados, tem uma coisa aqui muito interessante, porque quando o Eterno
junto às águas dos oceanos, ele expôs os continentes que ainda haveriam de ser habitados. Mas, segundo a tradição judaica, as pessoas só poderiam viver ali se elas exercessem a justiça, que é um dos pilares da sociedade humana. Se o homem pervertesse a justiça, o Eterno diria o seguinte, que os mares se transportem para inundar a terra seca, como aconteceu no dilúvio. Então, pegando um gancho disso, os tsunamis e as grandes enchentes parece que são produto da injustiça. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te dizer aqui, que é muito séria. Amados, nós sabemos que um dia as pessoas que julgam, as pessoas que têm autoridade e fazem isso de forma injusta, vão aparecer diante do Supremo Juiz. Aí não vai ter jeito. O juiz aparecendo diante do grande juiz. O magistrado, o fulano que... Eu sou ministro, que eu julgo, eu dou a canetada, eu faço o que eu quiser. Vai chegar diante de Yeshua e Yeshua vai dizer, e aí, você julgou com justiça e retidão? Nós sabemos a resposta, irmãos. Nós não precisamos aqui fantasiar. Nós sabemos qual vai ser a resposta. E o Supremo Juiz vai pegar o martelo e bater e dar a sentença condenatória para o juiz. Por quê? Porque o Senhor se encontra na Assembleia Divina. E ele julgará. No meio dos demais juízes, no meio dos poderosos, ele julgará. Aleluia. Que nós possamos clamar por justiça, não só para o Brasil, mas para o restante do mundo. Porque, como você percebeu aqui, as águas, elas estão relacionadas com a falta de justiça. Misericórdia. Vamos lá para o quarto dia, na quarta-feira. Salmo 94, verso 1. Ó Deus da vingança eterno, ó Deus da vingança, aparece. Amados, nesse dia foram criados os corpos celestes e o Eterno punirá todos aqueles que praticam a idolatria, mas todos aqueles também que vão contra o seu povo para poderem matar, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Obviamente que nós muitas vezes temos o desejo de tomarmos vingança contra o que fazem contra a nossa pessoa. Mas às vezes a gente tem que parar e pensar, falar assim, será que vale a pena eu sujar as minhas mãos para me vingar de alguém que não tem o que dar? A única coisa que aquela pessoa tem para dar, o que que é? Mentira, falsidade. Ela não tem idoneidade nenhuma, mas para se firmar ela precisa te atacar. Nesse quarto dia, nós dizemos, Senhor, vinga a minha vida. E o Deus da vingança se manifestará em nome de Yeshua. Vamos lá, no quinto dia, que é quinta-feira, o Salmo 81, verso 2, cantem em voz alta para o Eterno de nossa força, proclamem com um grito jubiloso o Deus de Jacó. Olha só que interessante, porque as milhares de espécies de pássaros e peixes foram criados. Quem quer que esteja inserido no contexto da criação, vai louvar ao Eterno. Aí, irmãos, eu fico imaginando o seguinte, você imagina um pássaro cantando, um animal emitindo som relativo à sua própria espécie? Você imagina o vento, as águas, todos os sons que são produzidos, eles são produzidos para quê? O Salmo 81, 2, cantem em voz alta para o Eterno de nossa força. A criação canta e proclama quem é o Eterno. Olha que legal isso, tremendo isso, né? Então, quando você ouvir algum som, lembre-se que a criação está cantando para o seu Criador, está louvando o seu Criador. Baruch Hashem. Vamos para o sexto dia agora. O Eterno reina, ele está revestido de majestade. O Eterno terá vestido de poder e se cingido. Salmo 93, verso 1.
Esse versículo, ele é apropriado para o sexto dia, porque a criação foi completa e a majestade do Eterno se tornou aparente no universo. Então você imagina que nesse dia aqui foi criado o homem. Então o homem, ele poderia reinar a partir daqui também sobre o homem, porque o homem tinha acabado de ser criado. Então ele se veste de força, de majestade e reina. Então, na sexta-feira nós temos que pedir, Senhor, reina, soberano, que a tua vontade, Pai, se cumpra e que nós possamos ser os protagonistas disso, aqui em nome de Yeshua. E no Shabat, que é o último dia da semana, o sétimo dia, um salmo, um cântico para o dia de Shabat, Salmo 92, verso 1. Ele não está falando só do Shabat semanal, mas está falando do grande Shabat que a história vai ter. Que Shabat é esse? É o milênio. A Terra vai completar 6.000 anos e virá o milênio, que será um Shabat para toda a Terra, para toda a humanidade. Aí não vai ter Satanás, não vai ter capeta, eles vão estar devidamente aprisionados, esperando o julgamento final que eles vão passar, mas não haverá, nesse tempo, a ingerência, a interferência do mal. Então, um cântico para o dia de Shabat. Nesse dia, nós vamos poder estar louvando ao Senhor pela trajetória da história e pela finalização dela no milênio, naquele momento tão glorioso, quando nós estaremos desfrutando completamente da presença de Yeshua. Eu quero finalizar esse vídeo falando sobre algo que eu citei e ainda não expliquei. Por que as pessoas são tão atacadas por Satanás? As pessoas que cantam, que louvam, que dirigem as suas vidas para poderem glorificar o nome do Senhor. E principalmente o pessoal que mexe com louvor. O pessoal chama de ministério de louvor, né? Então, por que tem esses ataques tão ruidosos contra essas pessoas? A explicação é muito simples. Satanás caiu do quinto céu. E quando ele caiu de lá, uma das especialidades dele era cantar. E a aparência dele era muito extraordinária. Ele era muito lindo. E se transformou, assim, com todo respeito, mas naquele bagulho, aquela coisa horrível. Então, Satanás virou o quê? Um lixo. Ele perdeu a formosura e a aparência dele. E sabe por quê? Porque ele se levantou contra o seu Criador. Ao invés de querer louvar o Criador, ele quis que o louvor viesse para ele. Por isso, no mundo inteiro, as pessoas cantam. Poucas cantam para o Senhor e as outras cantam para quem? A resposta é muito fácil. Estão cantando para Satanás. Satanás recebe esse louvor e ele fica orgulhoso, aquela coisa toda. Mas não adianta de nada. Porque ainda existem pessoas, almas, vidas que estão louvando ao Criador, e isso está chegando na eternidade. Isso é tão extraordinário, irmãos. Nós ouvirmos isso e entendermos que quando nós participamos de algo que está ligado ao louvor, a cantar para o Senhor, a nos especializarmos em algo que está referente a esse mover do cântico celestial, nós temos que multiplicar a atenção das nossas vidas e não permitir que isso suba ao nosso coração. É importante que quem toca, quem canta, quem participa de organização desses tipos de situações, né, até de eventos, precisa ter um coração muito, mas muito humilde. Porque às vezes a pessoa, ela se sente importante no altar. E é por isso que a gente não coloca ninguém no altar. Porque a pessoa não tem que ser importante. Nós somos servos. O servo não tem importância. Quem tem importância é o nosso Senhor. Então, tudo isso, irmãos, precisamos estar atentos para isso. E aí Satanás pega e enche o coração dessas pessoas. E a pessoa vai lá e se acha. Está tocando, está cantando e está fazendo um show. Ela está sendo vista por muita gente. Ela é aplaudida, querem autógrafo, quer tirar foto. A glória de quem?
É do cantor e dos instrumentistas ou do Senhor? Ah, não, Rabi, mas a glória é dele. Será que é? Será que é a glória dele? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque foi por isso que Satanás perdeu tudo aquilo que ele tinha. Porque ele se permitiu ser orgulhoso e achar que ele tinha condições de estar no lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. A criatura, né, o barro, dizendo, o que você está fazendo comigo? Deixa aqui. Não é assim, não, irmãos. Precisamos de muito cuidado para nós não cairmos nesse pecado, porque assim como aconteceu com Satanás e com os demônios que ele levou atrás de si, pode acontecer com qualquer pessoa. Para cair, basta estar de pé. Mas que o Eterno nos ajude, que nós possamos entender a importância do louvor, importância da nossa postura para cantarmos para o Senhor, e quando fizermos, que nós possamos fazer com a kavaná, com a intenção de coração correta, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E também espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.